Agora, aqui no nosso auditório aquário, a gente vai ter a abertura do desafio de inovação. E, para isso, eu quero convidar a Júlia Zardo, que é gerente de ambientes de inovação da Firjan, para falar e explicar e apresentar a dinâmica do desafio de inovação Firjan IEL. Seja bem-vinda, palmas. Muito obrigada. Você quer falar nesse, tá? Pode. E aqui está o passador, não sei se você tem a apresentação. Obrigada. Olá, boa tarde. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso BIM, visitantes do Rio de Janeiro, de outros estados e de outros países. Obrigada por estarem aqui com a gente, conversando sobre soft power. E a gente vai fazer agora um painel que vai ser bem rapidinho. A gente vai ter 1 hora para mostrar 5 startups que têm soluções para desafios para tornar as cidades mais sustentáveis, mais humanas, mais verdes, mais criativas, mais eficientes, mais inteligentes. Tá? Eu vou mostrar aqui como vai acontecer esse painel. A gente tem as 5 empresas que foram finalistas. Bom, enfim, antes de falar das 5 empresas, eu estou aqui confusa, porque eu estou vendo as pessoas saírem ali para ir para os workshops, eu estou querendo fechar a porta, fecha aí a porta, para as pessoas não irem para os workshops e conhecerem aqui as nossas soluções. Bom, esse desafio, ele é um desafio que é criado dentro de um contexto de estímulo a startups que apoiam, que desenvolvem soluções para a indústria e para a sociedade. A Casa Firjan, que é esse lugar aqui onde vocês estão, ela é uma iniciativa da Federação das Indústrias para pensar inovação, para pensar futuro. É claro que as empresas elas não têm, às vezes, muito tempo para pensar em inovação, pensar em futuro, elas têm problemas do dia a dia, que gastam muita energia, muito recurso, mas essa casa aqui, ela surgiu há 5 anos atrás para pensar futuro, para pensar alternativas de futuro, os futuros possíveis. E aí a gente montou, dentro desse contexto, alguns desafios de startups ao longo desse ano. A gente já teve 2, a gente teve um desafio para soluções de construção. Não sei se quem ouviu falar de um evento que a gente teve que chamava Rio Construção Summit, que foi lá no Porto, algumas pessoas estão balançando a cabeça. A gente teve lá um prêmio também, a gente premiou 2 startups com as soluções mais inovadoras para construção civil, construção pesada e o mercado de imobiliário, né? E aí, agora, a gente está aqui junto com o BIM, com essa iniciativa, junto com a Universidade do Porto e com os nossos... a metade da nossa banca ela é portuguesa, e a gente vai ter aqui, então, soluções para tornar as cidades mais inteligentes, humanas e sustentáveis. As startups estão em diversos estágios de maturidade, que vocês vão ver aqui, e elas vieram do Rio de Janeiro todo. O que é isso? A gente conseguiu mobilizar os ecossistemas de inovação de diversos lugares, vocês vão ver quando a gente apresentar as empresas. Isso é muito interessante, porque a gente tem tanto negócios de impacto social, que a gente chama, muito inovadores e com impacto grande, né, escalável para grande parte da população, e a gente tem empresas de inovação com foco em tecnologias inovadoras, tipo blockchain, é uma que eu vou já citar. Então, a gente tem aqui gente que veio de Macaé, gente que veio de Petrópolis, gente que veio de Caxias, gente que veio aqui da Rocinha, de Niterói. Então, assim, foi um exercício de tentar mobilizar esses diversos ecossistemas para ter as pessoas aqui conosco. E aí a gente teve 3 etapas desse prêmio. A primeira etapa foi a indicação, a gente pede para esses ambientes de inovação indicarem startups com soluções interessantes. Depois a gente tem uma pré-seleção de
a gente recebeu 30, né, indicadas. E aí a gente teve uma pré-seleção para virem as 5 finalistas aqui para se apresentarem para vocês. Então, já são 5 empresas com um modelo de negócios muito interessante, com soluções muito interessantes que vocês vão ver aqui. E uma das coisas que a gente acha mais importante não é só o prêmio, mas é esse networking que depois vocês podem fazer, né, aqui conhecendo as soluções. A gente vai ter aqui o intervalo, depois desse painel a gente tem ainda 2 mesas, e depois a gente vai ter a premiação dos 2 primeiros, primeiro e segundo lugar. Então, essa pré-seleção ela é feita por diversas outras áreas dentro da Firjan, além da gente, que trabalha com inovação. Né? Então, a gente tem o pessoal dos institutos, a Gabi Padilha, eu acho que ela não está aqui, ela foi a representante dos nossos institutos de inovação e tecnologia. A gente tem a área que trabalha com a parte jurídica, a parte de ambiente de negócios, o legislativo para falar de inovação, marco legal da inovação. Então, a gente tem uma parte do nosso jurídico que trabalha com isso especificamente, também participaram da banca, e tem uma área de negócios, editais, a Kátia está aqui, participou também da banca. Então, a gente conseguiu trazer essas 5 para cá, e hoje a gente vai avaliar aqui, junto com vocês, as 2 primeiras. Eu vou apresentar rapidamente as startups. Elas vão ter 6 minutos para se apresentar, para fazer um pitch, vai estar justinho, e eu queria pedir para vocês para olharem bem o cronômetro na tela que vai aparecer. Então, elas vão ter 6 minutos cada uma, e depois a gente vai ter a banca, que vai estar sentada aqui do lado, que vai ter 4 minutos para tirar aquelas dúvidas principais antes de votar, tá bom? A primeira é o Delivery de Favelas, com o Anderson, que é o CEO, vai apresentar. Essa veio lá de Caxias. Depois a Entrelaces, que é a Mônica, que é a diretora-geral, que está aqui, vai apresentar. Essa veio da Rocinha, do PISTA, do Parque de Inovação Social, Tecnológico e Ambiental da Rocinha. É isso, eu vou um dia decorar tudo. A Octacity, do Otávio. O Otávio é o CEO. Eu vou pegar a cola aqui, gente, que eu não sei todas. A Octacity, ela é do AGIR, do Programa de Gestão da Inovação da UF, lá de Niterói. Depois, a gente tem a Kipotec, com o Hugo, e eles são do LNCC, LNCC, que é lá de Petrópolis. E depois, a gente tem a T&D Sustentável, com o Felipe, que veio da Tec Campus, e eles são lá de Macaé. Né? Então, a gente tem aqui uma banca, 2 pessoas da banca ainda não chegaram, mas a gente já vai pedir para quem está aqui, porque eles estão a caminho, mas já vai pedir para quem está aqui sentar ali. Uma acabou de chegar. Não foi ela, não. Desculpa, confundi. A primeira pessoa, então, que eu queria convidar, ele é analista de projetos de inovação sênior da FINEP. E a FINEP ela é super parceira da gente, não só nesse evento, para esse desafio de startups, como em vários eventos ao longo do ano, a gente faz com eles rodadas de inovação, com foco sempre em trazer soluções para desafios de algum setor específico. A gente já fez uma rodada de inovação de saúde, uma de sustentabilidade, uma de mercado automotivo, não foi? Então, justamente. E aí, o André Calazans, que vai estar com a gente na banca. Palmas, por favor. Pode vir. Obrigada, André. A segunda pessoa que vai estar com a gente faz parte aqui da nossa delegação portuguesa. Ontem estávamos lá, inclusive, né, visitando o PISTA, eles já estão aqui com a gente desde segunda-feira, né, visitando o Soft Power do Rio de Janeiro. E ela é co-founder e CEO da Indutiva Research Labs, a Clara Gonçalves. Obrigada, Clara. A terceira pessoa que é nosso participante da nossa banca é CEO da Neovictus. A Neovictus é uma empresa que é metade Brasil, metade Europa, e que faz controle de pragas, como dengue, febre amarela. Ele falou de 26 pragas, que eles fazem o controle, fazem pesquisa aqui, pesquisa lá. Então, por favor, João Transmontano.
Os 2 outros participantes ainda não chegaram, estão chegando, e eu vou apresentar só depois, né, quando eles chegarem. Tá bom, muito obrigada. Eu também vou fazer parte aqui da banca, e eu acho que a gente já pode começar. Eu ia falar só dos critérios para vocês. Cada empresa que vai apresentar aqui, a gente que é da banca, a gente recebe um formulário, vocês já estão com um formulário online, e aí a gente, a partir do final das perguntas, a gente já faz a votação, tá? E aí, ao longo, depois das 2 horas, a gente vai fazer a média lá de todos e vai anunciar o final às 7 horas. Então, é importante até para lembrar a banca, que a banca esteja aqui conosco na hora do anúncio, para a gente também falar o que vocês acharam, o que vocês viram, tá? Dar um feedback aqui para as empresas. Então, quais são os critérios? Tecnologia, mercado, modelo de negócios, o time de empreendedores, o potencial de inovação, o potencial de impacto para as cidades e o potencial de impacto da solução sobre os ODS. É importante dizer que, então, eu já falei que o networking para a gente é muito legal, a gente conseguir colocar essas soluções em contato umas com as outras. O reconhecimento, né, essas startups como soluções para tornar cidades mais inteligentes, humanas e sustentáveis, eles levam esses prêmios, não sei se vocês estão conseguindo ver, de 1º e 2º lugar, que foram feitos aqui no Fab Lab, da Casa Firjan, do lado do Brigadeiro, que a mestre de cerimônias apresentou aqui agora. O primeiro colocado ainda leva R$10 mil, e o segundo colocado, R$5 mil, é um prêmio da Firjan e El, tá bom? Que faz essa colaboração da academia com a empresa. Eu acho que eu não esqueci de falar nada. Queria apresentar o Marcos. O Marcos é quem fala com vocês todos. Ele que falou com todos os ambientes de inovação, trouxe o pessoal lá de Macaé, lá da Rocinha, de todos os lugares. É isso, né? Podemos começar? Já chegou. Quando ele chegar, a gente espera que ele consiga ver tudo. Então, a gente pode chamar a primeira? A primeira vai ser o Delivery de Favelas com Anderson. Por favor, Anderson, obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Então, sou Anderson Marcelo, sou o Delivery das Favelas, uma plataforma que conecta lojistas, moradores e entregadores de cada favela. Eu já morei em 2 favelas, no Rio de Janeiro. Então, justamente querer comprar algo e não receber na minha casa, a gente desenvolveu essa plataforma e já tem o nosso jargão. A sorte não bate na sua porta todos os dias, mas o Delivery das Favelas, sim. E viemos para resolver as dores dos 3 pilares, que é justamente morador de favela. Geralmente, quando ele compra do e-commerce, ele tem que colocar o endereço de alguém fora da favela, ele paga a taxa de entrega e depois ele tem que ir lá e retirar. Os lojistas de dentro das favelas, eles não têm uma plataforma justamente de marketplace que eles consigam vender até mais dentro da favela e nas proximidades, e também os entregadores que, muitas das vezes, eles têm que rodar uns 70 quilômetros por dia para começarem a fazer os seus trabalhos, e nisso de bicicleta ou de moto. Hoje nós temos uma plataforma de marketplace, o nosso aplicativo ele está no ar, então a gente também tem uma plataforma de last mile, né, que é a última milha, para justamente se conectar também com os grandes e-commerce, para entregar dentro das favelas. A gente sabe que o consumo dentro da favela é muito grande, então os moradores eles consomem bastante, só que muitas das vezes não recebem diretamente em suas casas. E se a gente contabilizar os moradores que tem dentro de favela, daria a 4ª cidade mais populosa do Brasil, com mais de 17 milhões de pessoas, e são mais de 13 mil favelas que a gente quer estar para justamente diminuir a diversidade social, estar em qualquer comunidade para estar atendendo ali os moradores. E ainda tem um mercado de delivery, que é um mercado gigantesco, que em 5 anos a gente já quer ter esse som aí, faturamento de 55 milhões. Hoje, nós já temos algumas favelas no Rio de Janeiro, também já estamos montando um complexo em Minas, Espírito Santo, e também já vamos iniciar alguma coisa em São Paulo, mas a gente tem outras oportunidades também que a gente está negociando para entrar no Rio de Janeiro. A gente sabe que no Rio de Janeiro o potencial é muito grande, tem muitas pessoas que necessitam receber isso em suas casas. Hoje, a gente já entrega ali para Magalu, iFood, Mercado Livre a gente já começou a entregar, mas demos uma pausa justamente por causa de valores.
Então, o Grupo Boticário, além de a gente entregar dentro das favelas que a gente está negociando, a gente vai captar as mulheres mães dentro das favelas para justamente dar oportunidades para elas, porque muitas vezes tem mulheres que têm filhos e não conseguem deixá-los na creche e não conseguem trabalhar. Então, é um projeto que a gente está vendo com o Boticário. Os Correios, além também de entregar, que eles não conseguem entregar dentro de favela, a gente assinou uma semana e pouca, mais ou menos, um contrato de parceria, que agora o nosso lojista de dentro da favela pode vender para qualquer lugar do Brasil. Então, por exemplo, em Duque de Caxias, um lojista de roupa, artesanato, enfim. Uma pessoa de Manaus, por exemplo, pode comprar, nosso entregador pega, que é morador da favela, vai levar para os Correios e os Correios despacha lá para qualquer outro lugar. Hoje a gente oferece vários modais de entrega, mas estamos trabalhando bastante com bicicleta e motocicleta. Como a gente também está negociando supermercados, de repente vai entrar ali carros, fiorinos, em alguns veículos, e pensamos também em ter alternativas elétricas. Hoje, o nosso modelo B2B2C, nosso marketplace é comissionamento que a gente compra dos lojistas. Last Mile e logística reversa é taxa de produto entregue ou devolvido, que além do Last Mile, né, a gente tem ali armários inteligentes na nossa minibase. Então, além do morador começar a comprar, se ele tiver que devolver, ele vai devolver diretamente para a gente, não vai ter que procurar nem os Correios e nem a loja mais próxima para estar fazendo isso. Hoje a gente mostra o benchmark de diferenciação de quem faz dentro de favela, né, que só faz a modalidade Last Mile, não tem ainda o marketplace e nem o logística reversa, e os grandes players, como a gente falou, já está fazendo ali parceria com o iFood, depois, quem sabe, a gente faz só também com a Rappi. Hoje, a nossa proposta, justamente o ESG, né, que fala, é o empoderamento para todo o ecossistema de dentro das favelas. Então, moradores, lojistas, entregadores, o morador não se sentir excluído da sociedade, porque, infelizmente, você sabe que uma pessoa da rua pode receber e ele não pode, ele se sente isso. Geração de emprego e renda, porque quem são nossos entregadores e quem trabalha nas nossas mini-bases, que são montadas dentro das favelas, são moradores de favelas, e a gente busca em parceria, como falei ali, com o Grupo Boticário, com outras grandes empresas, para levar projetos sociais para dentro das favelas, para dar melhores oportunidades para esses moradores. Hoje eu sou o CEO, estou na sede de comunicação, na sede de marketing, nosso time está aumentando bastante, nosso advisor, nosso mentor. Parte do time já distribuído em algumas favelas, comunidades, e ainda vamos aumentar ainda mais. Alguns programas que participamos, estamos participando agora do Serasa Experian, fomos uma das 6 startups selecionadas para esse programa deles. Algumas premiações também que a gente já participou, estamos felizes com isso. O nosso processo de entrega, então, o entregador até chegar diretamente no cliente dentro da comunidade e entregando diretamente em suas mãos. Algumas matérias também mostrando o impacto que a gente está levando já em algumas favelas. Aqui é uma parte de captação de recursos, onde a gente mostra em 18 meses, a gente já está em mais de 50 mini-bases, seria mais de 300 favelas, porque tem mini-bases que a gente está em complexo de favelas, que já tem 10, 13 comunidades. Hoje nós estamos enquadrados em 6 ODS e deixamos aí, vamos juntos gerar emprego e renda dentro das favelas, não apenas no Brasil, pois também depois iremos levar para outros países. Muito obrigado. Obrigada, Anderson. O Anderson fez o pitch super rapidinho. A gente vai ter agora, então, os 4 minutos dele, e a nossa banca já está completa, e depois que a gente fizer essas primeiras apresentações, as primeiras perguntas, eu apresento o restante da banca. Banca, vocês têm perguntas para fazer para o Anderson? Olá, parabéns aí pela iniciativa, muito legal, de alto impacto. Só uma dúvida, vocês têm o marketplace, então toda a compra ela é feita por dentro do marketplace de vocês, e aí aquelas taxas, né, que são a margem de vocês, ela já está incluída dentro da compra ali já vem o preço final, é isso? Quer dizer, todos aqueles lojistas eles já estão dentro desse marketplace. Isso, os lojistas de dentro das favelas estão no nosso marketplace. Os grandes players que a gente já está atendendo, por enquanto a gente utiliza uma plataforma externa, né? Uma outra plataforma parceira que a gente tem, que é a do Last Mile, de última milha. A gente utiliza 2 plataformas hoje. O nosso marketplace, para ter ali os lojistas de dentro das favelas, e, por enquanto, a gente atende com uma outra de Last Mile, os grandes players. Mas pretendemos, futuramente, que eles também vejam a relevância da nossa plataforma para estar diretamente no nosso marketplace. Ah, ok. Obrigado. A gente trabalha muito com as parcerias, né, dentro das comunidades, então eles ali vão indicando as pessoas para estarem trabalhando com a gente. Aí já tem ali eles vão visualizando, né, os parceiros, às vezes tem currículo nas associações, com as lideranças sociais, e com isso a gente já consegue ali estreitar a seleção dessas pessoas. Mas independente disso, por exemplo, existem pessoas que já foram regressos carcerárias,
e são, às vezes, que trabalham muito bem essas pessoas. Então, justamente, a gente conseguir dar essas oportunidades para essas pessoas que queiram sair dessa outra vida e estarem trabalhando tranquilamente. Qual é a maior dificuldade que vocês têm nas entregas logísticas nas favelas? Hoje é aumentar a quantidade de entregas, que, graças a Deus, a gente entrega Magalu desde janeiro, e sem nenhum sinistro. Então, a gente consegue entregar com excelência e com segurança os produtos deles, né, dentro das comunidades. Então, não tem nenhuma... É justamente a gente conseguir ir aumentando e escalando o número de pedidos dessas grandes empresas também. E cadastrar os lojistas, porque a gente precisa contratar gente para estar cadastrando os lojistas de cada plataforma, que justamente faz a gente agilizar esse processo. Ok, antes de mais, parabéns pelo vosso projeto. E eu queria perceber um bocadinho melhor, eu não consegui perceber, qual é a vossa estratégia de entrada nas favelas? Ou seja, vocês estão a atuar num conjunto de favelas, querem aumentar, naturalmente, o vosso volume. Qual é a vossa estratégia? E uma segunda pergunta que é, como é que vocês, ou se têm também alguma estratégia ou algum plano para formar as pessoas que vão fazer as entregas, as pessoas que vocês falaram que são pessoas com problemas, com ex-presidiários, etc, etc. Qual é a vossa estratégia para formarem essas pessoas? Como é que vocês estão a pensar fazer isso? A gente busca, né, sempre parceria com lideranças sociais, os líderes sociais que conseguem abrir as comunidades para a gente e passar para toda a comunidade ali o que a gente quer fazer, né, que é gerar emprego e renda, mudar a vida de pessoas ali dentro, e com isso a gente tem a abertura dessas comunidades. E nós temos um responsável pelos entregadores. Então, ele capacita, ele treina esses entregadores justamente para conseguir utilizar a plataforma, que muitas das vezes a pessoa dentro da comunidade ele não tem aquela facilidade de manusear um aplicativo, para colocar que chegou no cliente, se o cliente vai pagar em dinheiro ou se vai ser Pix. Então, enfim, a gente tem um entregador, um responsável, né, pelos entregadores, que é o nosso coordenador, para justamente capacitar toda a parte de entregadores, é ele que resolve. Ok, vocês conseguem triar ou rastrear a encomenda ou as encomendas? Sim, sim, Como todas é que vocês as encomendas. fazem isso tecnologicamente? Qual é a tecnologia que vocês usam? É pela própria plataforma, né? Então, o nosso marketplace e também essa de Last Mile, ela tem ali a tecnologia que vai rastreando por minuto, né? Assim, a parte técnica eu não vou saber explicar direitinho, mas consegue mostrar toda a roteirização ali de entregas. Okay. Gente, obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Anderson. A Clara pediu para falar mais devagar, porque o Anderson realmente fala muito rápido e a gente tem portugueses de Portugal, né, gente, que tem o mesmo português, mas é diferente. O João já está aqui há mais tempo, né, já está... gente, então, olha, eu queria aproveitar, agradecer, então, o Anderson e apresentar a nossa banca, que agora está completa. Então, a gente apresentou vocês, mas deixou em suspense os últimos 2 integrantes. Então, eu queria apresentar a Tainá de Paula, que é secretária municipal de Meio Ambiente e Clima do Rio de Janeiro. Obrigada, Tainá, por estar conosco. E o Marcos Belchior, que é CEO, chefe executivo do Centro de Operações Rio, do COR, CEO do COR Rio. Eles conhecem na pele também os problemas das cidades, né? E aí a gente estava aqui conversando que a gente tem um painel de 30 startups que viraram 5, são 5 finalistas hoje, e que estão trazendo soluções para a cidade. Vocês vão ver que são bem diferentes. Essa foi a primeira solução, e agora a gente vai trazer já a segunda. Então, vocês já estão inseridos, já podem começar a votar. E a segunda solução, então, é a Entrelaces com a Mônica. Boa tarde, pessoal. Tá ligado? Não. Tá, você vai falar. Oi, agora tá. Pessoal, como é que a gente fala depois do Anderson? eu vou conseguir. Com certeza. Não, é o que vai me salvar. Pessoal, muito prazer. Meu nome é Mônica Garcia. Eu costumava dizer que eu fazia parte de uma organização social chamada Entrelaces, também conhecida como Associação Brasileira de Pesquisa e Projetos em Educação. Só que hoje, graças ao projeto Torre Verde, eu digo que eu faço parte de um negócio social chamado Torre Verde. É um prazer estar hoje aqui, apresentando o projeto Torre Verde. A Torre Verde
ela está localizada... Espera aí. Torre Verde está localizada na Rocinha. Foi um projeto inteiramente financiado pela FAPERJ, inaugurado em outubro de 2022. Então, a Torre Verde está completando um aninho agora. Eu ouso dizer que é a primeira Torre Verde do Brasil e a primeira Torre Verde do mundo. A Torre Verde é um equipamento de inovação tecnológica e economia circular. A estrutura dela é de 5 metros por 5 metros e 12 metros e meio, e ela inclui geração de energia verde através de placas solares, captação de água de chuva para irrigação, 4 andares de hortas suspensas e uma aceleradora de compostagem que transforma resíduo orgânico em adubo em 45 minutos. Tudo isso funcionando no pátio entre 2 escolas municipais da Rocinha, o CIEP Dr. Bento Rubião, com 550 alunos, e a Escola Municipal Luiz Paulo Horta, com 230 alunos. Então, nós atendemos diretamente 780 crianças de 4 a 12 anos da Rocinha. A Torre Verde está se encaminhando agora para o 2º ano dela, né? Então, a gente está numa luta, são 6 meses que a gente está sem cobertura, então a gente está trocando a roda do carro com o carro em movimento, sendo forçado a pensar em linhas de receita, porque a gente vai ter que aprender a ser sustentável. Tá? Já falei aqui. Tudo que é feito na Torre Verde opera integrado com as crianças. Então, as crianças observam a gente pegando resíduo orgânico na cozinha, das 2 cozinhas, levando para a salinha de compostagem, transformando isso que a gente chama em lixo. Isso não é lixo, isso é adubo. A gente leva para as jardineiras, a gente planta com as crianças, a gente colhe com as crianças e a gente come tudo isso nos refeitórios. Né? No nosso 2º ano de torre, a gente já está começando a abrir agora para pais irresponsáveis, já pensando em geração de renda. Então, a Torre Verde oferece hoje oficinas de microverdes e oficinas de kokedamas, que é uma técnica japonesa de envasamento. O custo de uma kokedama é R$10 e o preço de venda pode chegar até a R$150, dependendo da muda. Tá? A Torre Verde, hoje, ela tem alecrim, ela tem orégano, ela tem couve, ela tem morango. A gente tem morango na Rocinha. Isso é uma revolução. Tá? Eu vejo a Torre Verde como um portal de entrada de mais oportunidades para a Rocinha. É um projeto que não se fecha em si. Tá? Então, se hoje a gente consegue trazer a ONU para visitar a Rocinha, a gente consegue trazer o ex-secretário Gabriel Chalita e tantos outros. Ontem a gente teve a delegação de Portugal com a gente. Então, é isso, que ela seja um imã de atração, de interesse e capital do asfalto para a comunidade, que ela gere renda, que ela gere sucesso para os moradores da Rocinha. E ela tem essa força. Tá? Hoje, a gente está dialogando com os principais atores do turismo local para que a gente possa entrar no circuito de visitação cultural, turístico da Rocinha. Então, a Torre Verde tem tudo para se tornar um ponto de turismo na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, são muitas possibilidades. Hoje, em termos de resultado, a gente tem capacidade de transformação de resíduo orgânico de 90 quilos diários. Isso representa 1,8 toneladas mensais. Tá? E nossa capacidade de produção de alimentos, frutas, verduras e legumes é de aproximadamente 20 quilos. Mas isso a gente está melhorando. Tá? É um projeto piloto que a gente está aperfeiçoando. E, nesse 2º ano de torre também, a gente já está focando em automação de jardineira, em como produzir de forma mais inteligente. Tá? Não posso esquecer de mencionar nossos parceiros. Né? Somos filhos da FAPERJ e somos parte também disso que é muito maior do que nós, que é o PISTA, Parque de Inovação Social, Tecnológico e Ambiental da Rocinha. Tá? É um guarda-chuva, que dentro desse guarda-chuva a gente está falando de UFRJ, PUC, Rural. Então, primeiro setor, segundo setor e terceiro setor entrelaçados.
Isso que a gente precisa para começar a fazer a diferença. Em relação a time, nós somos super enxutos. Sou eu, coordenadora, temos um arquiteto, que foi quem bolou a torre, da firma de arquitetura AAA, Azevedo, agência de arquitetura, e o nosso Giliar, que é morador local, e sem ele a gente não conseguiria fazer nada. E muito obrigada à Rocinha. Rocinha, vocês estão dando um baile de favela. Obrigada, Mônica. Obrigada. Obrigada. A gente tem agora 4 minutos para perguntas da banca. Banca, tem perguntas? Olá. Desde ontem. Mais uma vez, parabéns pelo vosso projeto se calhar vou fazer a mesma pergunta, ou duas das perguntas que fiz ontem, que uma tem a ver com a forma como vocês pretendem escalar este projeto piloto, não é? Que hoje funciona entre 2 escolas numa favela, a Rocinha. E outra, a questão da avaliação, não é? Vocês têm ali um conjunto de números que são interessantes, mas como é que vocês pretendem avaliar o impacto deste projeto, não é? E o impacto deste projeto prende-se com o problema do projeto. E aqui há vários problemas e há vários impactos a medir, não é? Desde os impactos sociais aos impactos ambientais. E é muito por aí que eu acho que, ou pelo menos que eu sugiro, que este projeto possa dar os próximos passos e evoluir. Muito obrigada pela pergunta. Em relação à escala, a gente vem aprendendo muito com esse MVP, com esse projeto piloto que deu certo, né? Em relação à estrutura, por ser estrutura de andaime, em 7 dias a gente constrói essa torre. Super elegante. O problema é que é caro, aluguel de andaime é caro. Então, a gente está sendo forçado, e isso é uma coisa muito legal, isso é pura resiliência, isso é favela, transformar acidente em oportunidade. Então, a gente, em paralelo, já está pensando, já está conversando com o PUC, por exemplo, conversando com o departamento de design deles, será que a gente pode fazer essa torre de bambu? Né? Porque se o negócio é ser sustentável, vamos ser completamente sustentável, porque resolve até um problema de gasto de andaime. Né? Em relação à análise de impacto, aproveito essa oportunidade de convite para que mais venham nos ajudar, porque torre... De onde você olha a torre, você tem alguma coisa que você possa analisar. Então, nós somos uma equipe extremamente enxuta. A gente tem uma Ferrari, né? E a gente está começando a andar com esse carro agora. Então, diante da magnitude disso que a gente está apresentando, a gente vai precisar, sim, da academia teorizando com a gente, né? Porque isso é uma coisa muito legal em relação aos movimentos de base. A gente, diferentemente da academia, a gente está vindo da praxis para teorizar. Então, o modelo já foi testado, as hipóteses já estão sendo testadas no nosso dia a dia. Então, a oportunidade para a gente convidar para o casamento entre academia e movimentos de base. E já está acontecendo. Acho muito importante mencionar parte do pista, eu não tinha falado do FRJ, PUC, Rural, o ERJ, a UFRJ e a PUC já estão com o andar. Do outro lado da Rocinha, ali no prédio Delamare, 17º andar, o pista já está com o andar ali. Então, a gente está aí fechando o ciclo, academia e Rocinha juntas. Então, é isso que a torre está fazendo. Ai, obrigada. Perdoe, eu quando pego o microfone, é um perigo. Eu quero começar aqui parabenizando pelo amor visto na sua fala. Isso é muito perceptível. Então, assim, parabéns. E queria também aqui pedir super desculpa aqui quando a Júlia, de maneira muito educada, falou assim, agora estamos com a banca completa, ela quer dizer que eu cheguei atrasado. Aí eu quero pedir desculpas a vocês por esse momento, mas a cidade estava girando, eu não poderia deixar de atender algumas necessidades da cidade. Mas, enfim, parabenizar você pelo projeto, parabéns de verdade. Eu queria entender, principalmente, o seu modelo de negócio. Né? Como você pretende botar o negócio para gerar? Excelente pergunta. Esse primeiro modelo, o foco dele foi muito educacional, né? Um exemplo, a nossa máquina de transformação de resíduo é de 15 quilos.
um modelo comercial, a gente já vai para o de 40 quilos ou de 100 quilos. Então, hoje já existe interesse de compra de torre, e a gente conseguiu abaixar o preço da torre de 600 mil para preço de venda de 350 mil. Então, isso daí já foi uma coisa extraordinária, né? Expectativa de retorno. Então, essa é uma linha de receita. A gente tem várias possibilidades, né? Quando a gente fala de entrar no circuito de turismo de visitação, começar a cobrar receita de visitação. Mônica, obrigada. Não. Ah, pessoal, que maldade! Que maldade! Desculpa. Dor no coração, mas a gente precisa, né, ser justo com o tempo de todo mundo. Obrigada, Mônica. São projetos muito bonitos mesmo. E agora a gente vai chamar o Otávio, da Octacity. Obrigada, Otávio. Olá, boa tarde. É uma honra poder estar aqui hoje e falar um pouco mais de como a gente tem ajudado a construir cidades do amanhã. Meu nome é Otávio Flash, eu sou CEO da Octacity, uma startup de Niterói, no Rio de Janeiro. Mas hoje eu vos falo não como um empreendedor, mas sim como um cidadão que já viu de muito perto o poder e a devastação das catástrofes climáticas, em especial as enchentes e os alagamentos. Não podemos mais fechar os olhos para o custo em vidas humanas que pagamos a cada tempestade, mas estamos aqui para mudar essa narrativa, para usar tecnologia como nossa aliada na proteção das nossas cidades. A Octa é a resposta ao desafio permanente das catástrofes urbanas. Trata-se de uma rede de vigilantes digitais que, alimentada por inteligência artificial, monitora incansavelmente as nossas cidades, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fazemos isso integrando diversos sensores urbanos, como radares meteorológicos, pluviômetros, câmeras de monitoramento e dados em tempo real de fontes como o Waze, convergindo tudo a um mapa situacional que apresenta quais são as áreas mais vulneráveis, aquelas que precisam da ação rápida e imediata. A nossa jornada se inicia em parceria com o Centro de Operações do Rio, uma verdadeira referência operacional. Através deles, pudemos transformar a cidade num grande laboratório vivo para as nossas soluções, onde testamos e aprimoramos a nossa plataforma. Através da Octa, as autoridades agora têm uma visão holística do desenvolvimento das tempestades ao longo de seu território. Além disso, ajudamos o Rio a expandir o seu número de sensores, de algumas centenas para milhares deles, ao injetar inteligência nas câmeras de monitoramento, transformando todo o parque da cidade numa poderosa rede de vigilância, capaz não só de perceber o risco, mas de agora também responder a ele. Cada câmera e cada sensor se transformou numa ferramenta de segurança pública, um passo rumo a um Rio de Janeiro mais resiliente. Mas nossos impactos não param por aí. Através dessa colaboração, na última temporada de chuvas, construímos um denso banco de imagens de alagamento, que agora estão se transformando em protocolos operacionais que serão replicados em câmeras de outros municípios, garantindo assim que cidades com menor infraestrutura consigam também estar preparadas para seus eventos climáticos. Dessa maneira, estamos criando uma rede de resiliência que se estende muito além dos nossos limites geográficos. Os nossos números falam por si só. Durante a última temporada de chuvas, atuamos em mais de 50 situações de alagamentos. E isso não são apenas números, são vidas salvas, são famílias protegidas e comunidades inteiras preservadas. O nosso modelo de negócio flexível permite a contratação sustentável em qualquer tamanho de cliente. Além disso, é importante frisar que o nosso negócio se enquadra na contratação via encomenda tecnológica e que, até o ano que vem, iniciaremos a nossa expansão para outras cidades do estado do Rio. Os nossos parceiros, tanto do setor público quanto do privado, compartilham dessa visão e atestam a nossa competência técnica. O nosso time é diversificado e conta com especialistas nas áreas de ciência de dados, georreferenciamento e visão computacional, unidos pelo propósito de pensar soluções inteligentes para as cidades modernas.
A nossa missão já foi, inclusive, reconhecida por grandes atores das cidades inteligentes no Brasil. Caso a gente seja agraciado com esse prêmio, iremos, de fato, investir em equipamentos que irão acelerar os nossos testes operacionais em duas frentes. A primeira, para a implementação no Plano Verão Rio 2024, e também para iniciar a nossa caminhada no setor industrial carioca, com o apoio da Firjan. Senhoras e senhores, a grande verdade é que não há planeta B. E a nossa resposta não pode mais esperar. Não podemos mais ignorar a realidade de tempestades cada vez mais severas. Com tecnologia e inovação, estamos construindo uma frente coletiva contra as catástrofes climáticas. Acreditamos que as cidades do amanhã são aquelas onde o futuro é construído hoje, a cada segundo. E contem com a Octa para ajudar a pavimentar um caminho tecnológico rumo a cidades mais resilientes, mais conectadas e, consequentemente, mais inteligentes, para que a gente evite situações como essas. Misericórdia, Senhor! Olha, Vanessa, olha isso, Vanessa! Em nome da equipe, eu agradeço e abro agora perguntas. Obrigada, Otávio. Banca. Olá, boa tarde. Parabéns. A solução de altíssimo impacto, né, para as cidades. Queria entender um pouquinho mais sobre o modelo de negócio. No caso, o seu cliente é o poder público? Legal, obrigado pela pergunta. Ela traz um pouco dos pensamentos que hoje o que a gente já aplica hoje e um pouco da nossa estratégia de saída para o mercado privado, né? A gente foi, de fato, concebido nessa visão de GovTech. Então, hoje, a gente tem essa ferramenta que ela se implementa em municípios. Então, a gente tem essa frente de implementação com os municípios, mas a gente está fazendo, inclusive, esse trâmite com a Agência de Inovação da UF, justamente para pegar a nossa ferramenta, toda a inteligência operacional que a gente tem para fazer na cidade do Rio e criar algumas soluções específicas para o setor industrial. Então, essa inteligência artificial operacional, integrando sensores, câmeras, a gente está, de fato, construindo no setor industrial. Então, hoje, a gente é uma GovTech, mas fazendo a saída para o setor industrial. Tá, mas tanto o governo quanto o privado, o alerta seria uma antecipação de medidas que ele poderia tomar, sim, como evacuação, como dispensar, por exemplo, os funcionários da fábrica, esse tipo de coisa? Exatamente isso. Além disso, a gente trabalha com a inteligência operacional, que foi uma coisa que a gente ganhou no Centro de Operações, que é justamente para entender os eventos antes, durante e depois. Então, a gente trabalha, sim, de maneira preditiva, né? A gente trabalha monitorando e a gente também trabalha fazendo o debriefing de cada evento extremo para justamente entender como a gente pode melhorar a gente, tanto a inteligência quanto os órgãos públicos, a cada evento. Responde a sua pergunta? Bem, primeiro, olá, Tainá de Paula. Achei muito interessante, é um debate que me toca. Eu sou secretária de Meio Ambiente, mas sou arquiteta e urbanista, planejadora, e, sem dúvida alguma, tecnologias locais, soluções locais são as mais acertadas no caso das ocorrências climáticas. E aí eu queria saber se vocês fariam o monitoramento apenas da incidência, da ocorrência climática, ou se é algo mais longevo, de forma seriada, de forma continuada, para os municípios poderem utilizar. Então, na verdade, é um monitoramento constante. Inclusive, a ferramenta hoje ela está ativa e ela está em modo operacional. Por quê? Porque a gente tem situações, uma previsão de chuva nas próximas horas. Então, respondendo a sua pergunta, sim, ela trabalha de forma contínua, 24 horas por dia, entregando resultados à cidade, né? Nem que esses resultados seja, olha,
não estamos em risco, exato. Tanto é que, na minha apresentação, tem ali umas partes onde a gente faz uma classificação das avenidas do Rio de Janeiro conforme o tempo real. Então, você tem avenidas da Zona Sul, da Zona Norte, isso tudo vai acontecendo em tempo real e ela vai calculando para entregar justamente quais são as áreas que precisam de prioridade agora. Responde a sua pergunta? Claro, com certeza. Obrigada. Antes de mais, também, muitos parabéns. Tenho uma dúvida, que é, vocês falaram, o vosso hardware, ou o hardware que vocês utilizam, ou seja, as câmaras e os sensores que falou, são vossos ou são dos municípios? Isto é uma dúvida com que eu fiquei. Legal. Hoje depois também ainda tenho mais uma pergunta. Ok. Hoje a gente trabalha, de fato, com o parque do município, né, dado que a gente está incubado lá no centro de operações, então a gente utiliza essa infraestrutura do município, mas na versão 2.0, que é o que a gente está trabalhando, é justamente, a gente pega essa ideia de parques de câmeras e abstrai num nível muito mais amplo. E aí, a provocação é, se a gente consegue implementar inteligência numa câmera da cidade, a gente consegue implementar inteligência em qualquer câmera. Então, é com essa proposta que a gente está caminhando para outra cidade. Obrigada, não vou poder deixar a segunda pergunta. Obrigado. Obrigada, Otávio. Parabéns. Imagens impactantes, né? Todas elas. E ele mostra essas imagens o quê? Com o céu nublado lá fora. Gente, agora a gente vai ter a quarta empresa, que é a Kipotec, com Hugo Queiroz. Palmas, por favor. Obrigado. Oi. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Hugo, eu sou diretor de comunicação da Kipotec. E a Kipotec é uma empresa de base tecnológica petropolitana, incubada no Laboratório Nacional de Computação Científica. Ela é formada por pesquisadores de diversas instituições, pesquisadores da Fiocruz, pesquisador da UF, pelo diretor e vice-diretor da Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro, e por isso a Kipotec, desde o seu nascimento, ela é uma empresa vocacionada à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso é uma coisa que a gente aplica tanto no serviço que a gente presta, quanto nos projetos que a gente desenvolve. E aí eu vou falar principalmente do serviço que a gente presta. Todas as nossas atividades, elas são aderentes aos objetivos globais de desenvolvimento sustentável em formas diferentes. E eu vou chegar nesse ponto, mas eu vou focar no objetivo 12, que é a produção e consumo responsável, né? Nossas soluções, e nossos projetos, elas utilizam principalmente tecnologias emergentes. Inteligência artificial, blockchain, IoT, ciência de dados. Atualmente, a gente está trabalhando também com protótipos na área de realidade aumentada, realidade virtual. E a gente utiliza a blockchain principalmente para os nossos serviços de rastreabilidade de cadeias produtivas. E a gente tem aplicações que são vocacionadas tanto para o mercado agro, quanto para o mercado da moda, de materiais, para o mercado da arte e para o registro de documentos, no geral. Eu vou falando de forma mais ampla, para não ficar muito preso nos slides. Mas os nossos aplicativos de rastreabilidade de cadeias produtivas, eles são extremamente moduláveis. Eles nasceram em 2019, se eu não me engano, logo após a promulgação da lei de rastreabilidade, que era voltada para o setor de frutas, legumes e verduras, e, portanto, ele foi pensado para que o pequeno e médio produtor, já que a agricultura no Brasil é extremamente pulverizada, para que o pequeno e médio produtor conseguisse fazer com facilidade essa rastreabilidade, e você coloca a tecnologia de forma extremamente acessível na palma da mão dele. Você traduz um conceito etéreo como a blockchain de uma forma palpável, de uma forma utilizável, de uma forma que não torne o uso do aplicativo proibitivo em termos financeiros. Então, era essencial para a gente que, primeiro, fosse muito fácil de usar, segundo, que fosse extremamente modulável, já que, se a gente pretende atender a cadeias agrícolas, a gente está falando tanto de pequenos produtores, quanto de indústria, quanto de empresas, por exemplo, que tem 400 fornecedores. Então, a gente precisa que, ao construir etapa por etapa, com foto, vídeo, documento, dado de sensor,
e registrar essa etapa em blockchain, cada produtor consiga contar a história desse produto, seja por item ou por lote, né? No caso de uma obra de arte seria item individual, no caso de uma produção maior seria por lote. Contar a história desse produto de uma forma, fica disponível numa linha do tempo, então de uma forma que seja atrativo para o consumidor final, que atenda às necessidades legais daquela cadeia produtiva, que ele possa, por exemplo, uma rastreabilidade de um fornecedor, se conectar com a rastreabilidade de para quem ele vende. Se ambos forem clientes da Equipotec, é possível que você acompanhe, não só de forma que uma pessoa coloque tudo, mas ir acompanhando a rastreabilidade daquele item. Por exemplo, é um caso de um cliente nosso, da cadeia de economia circular, que ele faz a parte toda de produção do tecido, compra o algodão, mistura com tecido jeans de reuso, tanto de pós-consumo quanto de pré-consumo, para extrusar, fazer a tecelagem de um material novo. E esse material, depois que ele pode vender, quem comprar consegue continuar a rastreabilidade de onde ele parou. Então, a gente consegue acompanhar toda essa história, né? Na parte de obras de arte, é possível, inclusive, tokenizar, já que a gente está falando de blockchain, é possível tokenizar essas obras de arte também, criando uma nova forma de comercialização diante disso, né? Na parte de moda, é possível você também fazer o registro dos seus designs. Então, a gente tem determinadas especificidades para cada tipo de rastreabilidade, de registro blockchain, que a gente consegue atender diversos tipos de mercados diferentes. É uma ferramenta extremamente modulável que exige também modelos de negócios moduláveis para se atender, mas eles giram muito em torno da quantidade de lotes que se registram ao mês e do tempo que essa visualização tem que estar disponível. A blockchain faz com que a cadeia seja auditável a qualquer tempo, né? Mas uma coisa é a blockchain, outra coisa que é mais relevante para o modelo de negócio também é o tempo que essa informação vai ser exibida e vai ser guardada com a gente. Como eu falei, a gente tem uma parte de, como está no finalzinho, eu vou passar super rápido, a gente tem uma parte de serviços, de rastreabilidade de cadeias produtivas e um portfólio de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tem um projeto do CNPq de inteligência artificial para quantificação de serviços ecossistêmicos e predição de safra para propriedades rurais cafeeiras. A gente está idealizando uma plataforma de gestão de sustentabilidade para fornecedores. Nós somos criadores e mantenedores do banco de dados de biodiversidade da Amazônia Brasileira, num projeto com a Universidade de Lancaster, Universidade de Bristol e Embrapa Amazônia. A gente está montando a base legal de indicação geográfica para os vinhos de inverno da região serrana fluminense, projetos com realidade aumentada, enfim. Obrigado. E eu estou aberta a perguntas. Obrigada, Hugo. Hugo, quem paga para vocês? A quem vocês vendem o produto? Nós vendemos, nosso produto de rastreabilidade, nós vendemos para representantes de cadeias produtivas. Então, a gente tem desde produtores individuais, vamos supor, pessoas que plantam café. Elas fazem rastreabilidade com a gente porque querem comprovar a qualidade do café, querem uma pontuação mais alta no score, querem fazer a exportação. Então, nós temos essas pessoas que nos pagam. Nós temos, por exemplo... Como vocês procuram essas pessoas que vão comprar o vosso serviço? Então, a gente tem representantes comerciais que são técnicos rurais, e um trabalho ativo mesmo, às vezes de visita técnica, porque uma coisa que acontece, eu acho que é importante falar isso também, que a adoção de rastreabilidade ela é um processo. Nem toda cadeia está pronta para adotar a rastreabilidade e, às vezes, as pessoas nos procuram e, nessa análise, é um processo até que realmente buscar a transparência, colocar a transparência esteja realmente integrado ao todo Quais o os processo percentuais que vocês cobram dos produtores? Não é por percentual. A gente funciona como software, como serviço, e a gente tem um preço fixo que ele está ligado tanto ao volume de lotes, e aí não é de produto, quanto ao tempo de exposição dessa rastreabilidade. O modelo de negócio é uma cobrança fixa? Isso, é variável baseado nesses dois
dois parâmetros que eu falei, acrescidos do registro blockchain. Vocês já recebem hoje por isso? Sim. Nós temos clientes, hoje em dia, nós temos clientes na área de economia circular que confecciona jeans, nós temos clientes na área de metal de reuso, nós temos clientes na área do café também. Então, são áreas muito diferentes que conseguem aproveitar dessa customização da plataforma para adequar a própria narrativa, a história desses produtos, às necessidades legais da própria cadeia e a própria história que eles constroem ali. Então, Hugo, parabéns, vocês têm projetos muito giros, mas eu continuo a reforçar aqui a questão que o meu colega colocou em relação ao modelo de negócio. Ele tem que ser, pelo menos, comunicado de forma mais simples, ok? E mesmo tê-lo mais estruturado na vossa cabeça. E a minha pergunta tem essencialmente a ver com esta questão, mais uma vez, como é que vocês se veem daqui a 5 anos? Que empresa é que vocês querem ser daqui a 5 anos? Sim, a nossa empresa ela é formada por acadêmicos, então, por excelência, eu acho que os projetos de inovação eles vão continuar, tanto em termos de aprimoramento das soluções de rastreabilidade, quanto na criação de novos projetos, né? Esses projetos, muitas vezes, eles são apoiados por instituições de fomento, ou então, às vezes, algum projeto específico para governo. Mas, em termos da rastreabilidade, eu acho que daqui a 5 anos a gente vai ter um pool maior e uma ferramenta mais madura. O que eu quero dizer com isso? Que, durante esses 2 anos que a gente começou a ter clientes, a ferramenta já passou por algumas atualizações que foram se adaptando. E a necessidade do produtor agrícola, pequeno produtor, de ter etiqueta para ele levar para quando ele for levar para o galpão ou para onde for, a necessidade de conectar rastreabilidades de elos diferentes da cadeia produtiva, a necessidade de invisibilizar documentos sensíveis, por exemplo, notas fiscais no meio disso, para que ela seja registrada em blockchain, mas que ela não esteja disponível para o consumidor final. Então, eu acho que a solidificação, a solidificação disso, ela vem naturalmente nos próximos 5 anos, e a gente percebe que a adesão das pessoas é crescente também, em relação a isso. Muito obrigada, Hugo. Obrigada, gente. Obrigada. É difícil porque, né, tecnologia nova, modelo de negócio diferente. E agora eu queria convidar a nossa 5ª startup, a última que vai se apresentar aqui nesse bloco, que é a TID Sustentável, com o Felipe. Bom, boa tarde, pessoal. Me chamo Felipe, sou Head de Growth da TID Sustentável. E a TID é uma startup que surgiu com o desejo de ajudar empresas a economizar água, e a gente conseguiu criar um modelo de negócio no qual a gente consegue entregar essa economia de água sem que a empresa tenha que investir 1 centavo por isso. Isso mesmo, de forma totalmente gratuita. Então, as dores que a gente sana, a gente começa com a parte ambiental que está no nosso nome, a parte da sustentabilidade. Hoje já tem mais de 2,2 bilhões de pessoas no planeta que não têm acesso à água potável. Isso daí, se a gente mantiver os nossos hábitos de consumo da forma que a gente tem consumido hoje, a gente está falando que até 2030, 40% da população mundial não vai ter acesso à água potável. E quando a gente fala num desperdício de água só no Brasil, são 8 trilhões de litros que são desperdiçados. Então, isso é uma incoerência muito grande. É o fato da gente ter a água e a gente desperdiçar o recurso que a gente tem. E quando eu estou falando de desperdício de água, eu estou falando de desperdício de dinheiro, porque essa água ela tem um custo. Então, essa é a segunda dor que a gente vai sanar, que é a parte financeira. E a gente faz isso contribuindo com 7 ODS, mais especificamente, diretamente a ODS 06, que visa assegurar a disponibilidade de água e saneamento a todos. E a nossa visão é chegar a 2025 com 1 bilhão de litros de água economizados. Eu já falei um pouco sobre as dores ambientais e também sobre a questão financeira, isso é muito claro e direto. Mas com 5 anos de existência no mercado, a gente identificou uma dor operacional. A gente trabalha com médias e grandes empresas, e essas médias e grandes empresas possuem um time de manutenção só. É o mesmo time que gerencia água, energia,
resíduo, um equipamento que quebrou, um ar-condicionado que quebrou. Então, esse time trabalha muito mais em correção do que em prevenção. E se a gente assumir e se tornar um braço de gerenciamento hídrico por completo, a gente descobre que a gente consegue realmente otimizar o uso desse recurso. E a gente ajuda também a rotina desse time operacional. A gente faz isso através do Sistema de Economia de Água, ou SIA, que é um pacote que integra tecnologia própria, gestão e serviços. Ou seja, eu vou ter time mesmo acoplado ao time de manutenção do meu cliente, fazendo gerenciamento hídrico. E a gente inicia isso com a tecnologia de eficiência hídrica que a gente implementa em cada um dos pontos de consumo. Cada torneira, cada ducha, cada chuveiro, cada parte periférica desse nosso cliente, a gente vai atuar com espécies de redutores que a gente vai alterar variáveis físicas, pressão, vazão, volume e tempo de saída de água. E a gente consegue se acoplar a qualquer um dos hidrossanitários existentes a nível América Latina. Então, se o hospital, por exemplo, que a gente atua, tem 5.000 pontos, eu vou em cada um deles e maximizo a eficiência de cada um deles. Isso já gera um resultado absurdo no final do mês. Só que imagina que eu faço isso e aquele hospital, por um motivo, tem alguma não conformidade, um vazamento, uma extravasão ou uma falta de água. Então, tudo o que eu fiz na parte periférica é perdido por conta dessa não conformidade. E aí que entra a parte de IoT e de inteligência artificial na TID sustentável, que é a parte do monitoramento remoto. Então, a gente consegue monitorar em tempo real cisternas, caixas d'água, bombas, hidrômetros, a gente coloca sensores ali e vai mapear em tempo real o consumo de todos esses parâmetros hidráulicos desse nosso cliente. E se ele tiver qualquer não conformidade, qualquer sinistro, a gente vai saber no minuto que acontecer. Então, ele deixa de esperar a conta de água dele chegar a 300% acima para conseguir atuar. A gente consegue atuar naquele momento. E, além disso, o nosso diferencial também é a parte de gestão e serviços especializados. Então, tendo a TID, vai ter uma equipe especializada cuidando de tudo relacionado à água. Detecção de vazamento, manutenção hidráulica periférica, até a parte do marketing verde a gente entrega pronto para os nossos clientes. E, além disso, relatórios de impactos ambientais, relatórios de economia financeira, relatórios diversos. E aí, como eu falei para vocês, para ter tudo isso, essa equipe cuidando de tudo atrelado à água, o preço é zero, é totalmente gratuito. A gente implementa essa tecnologia toda gratuitamente, gera uma redução na fatura de água e ele me paga parte da redução que eu gerei na fatura de água, fazendo com que o risco seja todo nosso. A gente acredita tanto no nosso trabalho que nossos contratos não possuem multa por distrato. Mesmo que a gente tenha um investimento muito grande para implementar, a gente sabe que a gente vai conseguir gerar saving, e a gente sabe que a gente vai ter um retorno sobre esse investimento. Então, por isso, em 5 anos e meio de existência, mesmo não tendo multa por distrato, a gente não tem nenhum case sequer de distrato contratual por opção do cliente. Beleza? Hoje a gente já está em 9 estados brasileiros, mais de 33 cidades, são 450 milhões de litros de água economizados, a gente consegue converter isso para CO2 também, mais de 13 milhões de reais economizados, e hoje nós somos a número 1 no ranking Open 100 Startups de 2022, inclusive a premiação desse ano está acontecendo hoje lá no Copacabana Palace, e se tudo der certo a gente vai ser esse ano de novo. No final do evento eu trago essa novidade para vocês, beleza? Aqui são outras premiações, inclusive da Firjan. No ano passado, no evento de sustentabilidade, a gente ficou na número 1 da nossa categoria também. E algumas aparições na mídia em canais que vocês provavelmente já conhecem. Aqui são os segmentos que a gente atua e alguns clientes de peso que já confiam nas nossas soluções. Então, como eu falei, são empresas de médio a grande porte. Alguns cases de sucesso também que vão de 10% até 70% de economia sem que o cliente tenha que investir nada por isso. E as opções de remuneração, como eu falei, o nosso padrão é trabalhar recebendo metade do que a gente economiza. Então, gerei uma redução de R$10, eu vou receber 5, meu cliente vai ficar com 5. É bem prático assim. Aqui é o nosso time, é um time totalmente multidisciplinar, que veio das federais aí pelo Brasil, grande parte dele da UFRJ, mas composto por engenheiros, enfim, a gente tem a parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação, fica em Campos dos Goytacazes, que participou da Tec Campus, como o pessoal comentou também, e essa é a TID sustentável, e a cada segundo que você passa sem as nossas soluções, você está desperdiçando 1 litro de água. Obrigado. Obrigada, Felipe. Agora a gente tem as perguntas da banca. Primeiro, parabéns, uma super iniciativa. Eu tenho uma dúvida em relação ao custo de implementação, se isso constrói algum gargalo, algum nível de gargalo do tamanho, do porte das empresas que vocês atendem.
Então, para cada empresa, a gente faz uma análise prévia, inclusive está até na tela, baseado na estrutura física dessa empresa e também na estrutura tarifária dessa empresa, recebendo as contas de água. E aí, cada empresa vai ter uma quantidade de pontos de consumo diferente, um parâmetro hidráulico diferente. Isso vai alterar também a logística de implementação, o custo de HH dedicado. Então, a gente trabalha no markup para a gente entender em termos de fluxo de caixa. Porque quando eu falo que é gratuito para o cliente, não é gratuito para a gente. A gente assume essa despesa, isso altera um pouco o nosso fluxo de caixa, mas a gente confia que ali, geralmente, 2, 3 meses, a gente vai ter um retorno sobre o investimento que a gente fez. E aí vai depender do porte da empresa. Tem implementações que demoram 60 dias e tem implementações que a gente faz em um dia. Entendeu? Então, vai depender aí do tamanho. O payback, o retorno, é sempre em 2 ou 3 meses? Geralmente, a gente trabalha para ser em, no máximo, 5 meses, mas o nosso ideal é trabalhar em 2 a 3 meses. Por exemplo, mesmo no exemplo que deu, num hospital que tenha 5.000 pontos, com uma dimensão grande, retorno... É porque esse hospital que tem 5.000 pontos de consumo, ele geralmente consome de 100, 300 mil reais de fatura de água. Então, eu vou começando a adequar e eu vou economizar em percentual. Então, o valor financeiro bruto que eu vou receber é maior também. Isso faz com que a gente consiga manter esse retorno sobre o investimento. Por mais que o meu custo seja maior de implementação, o retorno também é maior, mensalmente. A fatura de água dele é mais cara. Vocês reduzem o caudal das torneiras desses 5.000 pontos? Sim, a gente altera variáveis físicas nesses 5.000 pontos, tá? Só que a gente consegue deixar funcional. Então, é diferente de você comprar um redutor na internet, isso qualquer um pode fazer lá no Mercado Livre, e aí coloca esse redutor e aí você deixa a torneira gotejando, você consegue economizar água. Só que o diferencial da TID é justamente conseguir economizar água e manter o padrão de qualidade para o usuário também, que faz parte da gente maximizar a eficiência. Entendeu? Maximizar a eficiência não é só economizar, é economizar... Como detecta os vazamentos em tempo real? A gente tem o sistema de monitoramento remoto, aí supondo que tem um sensor na caixa d'água e um na cisterna. Eu sei exatamente o quanto de volume que está saindo dessa caixa d'água e esse volume ele tem que estar chegando na cisterna e caixa d'água. Entendeu? Então, o que está saindo da cisterna tem que estar chegando na caixa d'água. Senão, eu estou tendo perda nos ramais. E a gente consegue, monitorando cada um desses pontos, bombas, hidrômetros, cisternas e caixa d'água, eu saber exatamente qual o ramal que está tendo essa perda. E aí, depois, para a gente saber o local exato, a gente vem com geofonia e termografia, faz essa vistoria gratuitamente para o meu cliente e identifica exatamente onde que está esse gargalo. Ok. Não sei se... Eu tenho mais uma pergunta. O vosso projeto está a ter muito sucesso. Vocês têm return on investment, vocês têm cash flow, vocês têm clientes. O que é que vai ser o vosso próximo ano e porquê é que vocês estão aqui? O que é que vocês precisam neste momento? Então, a gente fechou alguns contratos corporativos, contrato assinado já, com a Redditor, por exemplo, que é o nosso principal contrato a nível nacional, e a gente tem o problema da questão do fluxo de caixa. Então, a gente precisa abrir a operação, por exemplo, em São Paulo agora, e a gente está num processo de captação de investimento que a gente não colocou diretamente aqui, porque não era o intuito hoje, mas a gente está buscando visibilidade realmente para a gente terminar esse processo de captação de investimento, para que eu possa implementar em contratos que eu já tenho assinado. Contratos da Redditor, por exemplo, que é a nossa maior parceira corporativa. Então, Felipe, é o momento... Deixa eu te interromper, desculpa, Fala Educação, que eu vi que faltam 16 segundos ali, a Júlia vai cortar. O seu modelo de negócio ele é fixo ou ele é flexível? Pelo que eu entendi, você faz uma avaliação prévia do tamanho da empresa, do cliente, para ver se vale o investimento. Isso. Entendi mais ou menos isso. Se for uma instituição, uma empresa grande, você está apto a flexibilizar o seu modelo de negócio? Sim, sim, a gente se adequa à realidade do nosso cliente. É óbvio que a gente tem o padrão do que a gente faz, a gente tenta seguir aquele padrão, porque é o que tem dado certo, é uma metodologia realmente que a gente faz, mas a gente também é flexível nesse sentido. Muito obrigada, Felipe.